Só, ele tem que ser um jogador competitivo, tá? E ele está procurando isso. Ele está procurando ser competitivo, aquele jogador que também fecha os espaços, compõe o meio. Eu falei com eles que a gente precisava hoje realmente competir bem. A Libertadores é um grande foco para a gente. Logicamente, alguns contratempos aconteceram, mas a gente não tem mais que ficar falando de passado e rapidamente montar uma estratégia para o jogo de quarta-feira. E hoje a gente queria competir bem, porque sabemos que iremos enfrentar uma equipe difícil de jogar, né? Uma equipe que joga de forma muito intensa, muito veloz. Até nesse sentido, eu acho que as substituições que o Flamengo fez no final deu essa intensidade e a gente acredito que pôde competir bem. Eu saio satisfeito não pelo resultado, mas pelo comprometimento e pela competição que todos realizaram. Muito bem. Bertozzi, você falou aí no começo do programa sobre a dificuldade defensiva do Vasco, complicado mesmo, mas a postura defensiva, que já era uma característica do dificuldade ofensiva, no caso. A dificuldade ofensiva, mas a postura defensiva do Vasco, que é um destaque, é uma coisa para se ressaltar do trabalho do Zé Ricardo desde o ano passado. Claro. É óbvio que o time não está preparado para quarta-feira, por tudo que aconteceu. Mas se a gente pegar o jogo de hoje, espelhar lá na quarta-feira, dá para imaginar voltar com um empatezinho de fora de casa, pelo menos? O Vasco tem que entrar assim, tem que pensar em voltar vivo, em voltar na circunstância que permita segurar em casa. Quando viu a escalação hoje, por exemplo, Pikachu ali, onde o Vinícius Júnior vai jogar, você já pensa logo no desastre, né? Mas o time se segurou bem. O garoto Ricardo na zaga fez um jogo muito bom. E aí no momento em que está chegando o Erley, que é um jogador super discutível, o Paulão, você fala, de repente já tem em casa aí um jogador com a possibilidade de ser importante ao longo do ano. Agora, vamos lembrar que a preparação do jogo, ela sofre uma alteração quando você perde o Nenê. Porque o Nenê estava treinando para jogar. Sim. E aí, quando você perde o Nenê, aí tem que adiantar o Evander, entrar o Desábato ali no meio campo. Então o Vasco sofreu para criar. Agora, também não concedeu tanto assim ao Flamengo. O Martin Silva não teve um jogo de inúmeras defesas. Claro, se alguém tivesse que ganhar pelo que foram os 90 minutos, estaria mais pro Flamengo. O Flamengo começou muito forte, né? Chance com o Paquetá, chance com o Viseu, mas depois o jogo foi caindo. Decepção, o Everton Ribeiro. Claro, para ele o primeiro jogo do ano. É que é um jogador. Mas já saiu vaiado. É que é um jogador também. Que a gente está esperando desde o ano passado, porque o Flamengo fez um investimento grande. Eu acho difícil julgar um jogador pelo primeiro jogo dele no ano, considerando que a pré-temporada para esses caras começou há muito pouco tempo. Mas é alguém que vai ter que ter um ano melhor, né? Como vários dos outros medalhões aí que tem o Flamengo. O pecado, o Rômulo que tinha ido bem nos outros jogos, hoje um pouco abaixo, né? Ele começou com o Rômulo mais recuado, o Coelhar com mais liberdade para sair, mas os garotos fizeram um bom papel, assim. O Vinícius Júnior realmente teve a bola do jogo, poderia ter feito o gol da vitória. Achei legal o Carpegiani colocar ali que ele vai ter que amadurecer essas tomadas de decisão, faz parte desse processo, mas ele não se omite, ele não se esconde, ele se apresenta. E o Mauro Moreno entrou bem, claro. Tem a firula, tem aquela primeira bola que ele faz, que ele pega e já dá um drible ali para aparecer para a torcida. Natural também, mas aquela bola que ele mete o Vinícius Júnior ali é uma grande jogada, então também é um jogador para a gente ficar de olho. Mas acho que o Vasco saiu com essa sensação de que, pelo menos competitivo, o time tem condição de ser. Agora, falta muita coisa, especialmente no meio para frente. Ano passado mesmo, no melhor momento, já faltava um pouco. Agora, você perdendo duas peças como Matheus Vital e Nenê, você tem que remar de novo aí para montar uma estrutura ofensiva. Nessas horas, começa a montar desde lá de trás. É isso. Primeiro prepara um time que não vai sofrer gol. Arruma a casinha. Arruma a casinha. E acho que o Zé Ricardo vai pensar em fazer isso para quarta-feira também. Isso ele já tinha feito até desde o Brasileiro, né? Essa preocupação. O Zé falou em comprometimento, foi um Vasco valente. Usando até palavras do Dorival, falou que em São Paulo o Corinthians mereceu ganhar e o São Paulo talvez não merecesse perder. No Rio o Flamengo mereceria ganhar, mas talvez o Vasco não merecesse perder. Dentro das suas limitações, claro. É o chute de longe, é uma arrancada, poucos lances, poucas vezes o Vasco levou perigo nessas condições muito específicas, né? Cabeçada
cruzada, na bola cruzada que passa raspando, primeira chance boa do jogo do Vasco com o Evander num chute de longe. Então é aquela coisa muito limitada, mas dentro das limitações que todo mundo conhece, inclusive os vascaínos. Né? Agora, esse tiro no coração da saída do Nenê nesse momento mexe muito com o time, mexe em todos os sentidos, mexe na cara, na identidade do Vasco. O Vasco vai ter que procurar uma outra identidade. Né? E está tateando. Eu acho que tem que dar todo o poder aos garotos. Todo o poder aos garotos do Vasco. O futuro do Vasco está nessa garotada. Está no Evander, está no Paulinho, está eventualmente nesses jogadores solução que o Vasco encontra de vez em quando, né? E em muitos casos até nem utiliza muito, porque o jogador acaba sendo vendido logo. Sim. Mas eu acho que ali é o grande manancial para o Vasco ter essa retomada. Talvez até a partir da própria quarta-feira. Como você falou, um empate fora de casa não é um mau resultado. Longe disso. Principalmente se for um gol marcado. Ah, aí melhor ainda. Né? Só tá faltando sair o primeiro gol em clássico na Taça Guanabara, né? Porque não tá rolando, né? 0x0 semana passada. E assim, gente, vamos falar a verdade. A tabela marcar clássicos para janeiro é ruim, tudo bem, a Taça Guanabara é curta, os clássicos teriam que ser cedo de qualquer jeito. Mas os times não estão... Também ninguém ia adivinhar que o Vasco ia se classificar para Libertadores. Mas os times não estão preparados para fazer esse nível de jogo agora, tá? Não dá. Você pode marcar clássico no começo do Brasileiro até, se você quiser, porque aí você já vem da temporada ali, já é maio, esse ano abriu um pouquinho mais cedo por causa da Copa do Mundo, mas o campeonato estadual vai render o quê, né? E pensando nisso, que até é uma conta que a gente pouco faz, né? Mas pensando em contas para a Taça Guanabara, o empate foi muito ruim para o Vasco. Sim. Porque o Vasco já teve duas derrotas. Exato. Né? Para Bangu e Cabo Friense. De repente o Bangu então, pode abrir 7 pontos aí. Porque é o seguinte, se o Vasco passar na Libertadores, eu acho que nem é um problema tão grande se não tiver nas fases decisivas da Taça Guanabara. Sim. O problema é que você corre o risco de ficar um tempão sem jogar também, né? Também tem isso. Se eventualmente não passar na Libertadores e nem na Taça Guanabara, você vai ter quase outra pré-temporada aí, né? Talvez não é tão ruim, né? Mas claro. Talvez tem que olhar o copo meio cheio, né? No caso do Vasco, não sei se é bom, né? Complicado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco o Sálvio de volta para falar de polêmicas no Maracanã. Viagem para dois para Las Vegas de graça agora, somente no PokerStars.net. Os titulares da ESPN estão escalados para debater os assuntos mais importantes, responder às perguntas mais difíceis e não fugir de nenhuma polêmica. Calma, gente. Tudo bem. Na hora dos palpites, tá liberado o fã do esporte dar aquela cobrada. Sabem nada. Como os caras entendem de futebol. Linha de passe, segundas e sextas, na ESPN Brasil e Watch ESPN. Linha de passe. Oferecimento. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Samsung Galaxy S8, com reconhecimento de íris. E Nissan Frontier, é mais que força. Quem entendeu o que os gringos falam e perdeu o medo do inglês? Óculos Legenda. Com eles o gringo fala... Fala aí, gringo. You look beautiful, Tata. E você entende tudo, olha isso. Mas que bobagem, hein? Aprenda de verdade na maior escola de inglês online do mundo. A English Tal, agora English Live. Ligue agora e ganhe 50% de desconto. Mude de vida, ligue 0800 718 8888 e ganhe 50% de desconto. English Live. De volta com o nosso bate-bola. Antes do Salve Espínola, primeiro as damas, Débora Gares, direto lá do Maracanã, para falar dessa situação do Nenê, né? Contratado aí pelo Tricolor Paulista. Fala, Débora, tudo bem?
Tudo bom, William? Boa noite para você, para os amigos aí no estúdio e fãs do esporte. Foi a principal alteração do time do Vasco para o jogo desse sábado. O técnico Zé Ricardo já tinha até esboçado uma escalação contando com o meia. E aí, de última hora, o Nenê pediu para não jogar. A negociação dele com o São Paulo já estava muito avançada. Ele não teria condições de se concentrar para essa partida e ficou de fora. Quem assumiu a vaga de armador ali, a parte de criação da equipe, foi o jovem Evander. Vestiu a camisa de número 10 nessa partida. Mas depois do jogo, o vice-presidente de futebol do Vasco, que assumiu recentemente, né, dessa nova gestão, o Fred Lopes, conversou rapidamente com a imprensa e falou que o clube, logicamente, já está atrás de uma peça de reposição para o atleta, que era a referência aqui no grupo. Vamos ouvir o que ele disse. O Vasco vai ao mercado, precisa buscar, não vamos ficar antecipando ou especulando esse ou aquele atleta. Obviamente, com um alinhamento total com o Zé e a comissão técnica, com o presidente, enfim, com todos envolvidos no departamento, mas com muita tranquilidade, sem pressa. Pressa nós temos, obviamente. Nós também não podemos sair atropelando. O mercado a gente tem que avaliar, tem que levar para o treinador, tem que ver efetivamente se o treinador, mas é interesse sim é contratar um meia para repor essa perda do Nenê. O dirigente falou também, William, rapidamente, sobre a situação do Luiz Fabiano. O jogador continua afastado, está se recuperando de lesão, mas ele insiste em dizer, não é a primeira vez que o dirigente diz isso, que primeiro, que a prioridade é toda do Luiz Fabiano, que há ainda de se conversar bastante com o atleta para saber se realmente o Luiz Fabiano pretende aposentar ou se ainda quer jogar mais um pouco. A prioridade é manter o Luiz Fabiano no elenco, mas essa conversa ainda vai acontecer antes que o Vasco tome um posicionamento de ir ou não ao mercado atrás de um centroavante para o grupo. E aí uma informação de agenda agora, o Vasco neste domingo treina em São Januário, faz um treino na parte da tarde e em seguida viaja para o Chile, né? A cabeça já está muito voltada para a Libertadores. O jogo desse fim de semana, o jogo de hoje, foi também uma prova, né, para o técnico Zé Ricardo de como funciona esse time titular do Vasco, né? Como vai desempenhar nessa fase preliminar de Libertadores. Então o time treina nesse domingo, na parte da tarde, viaja em seguida. Na segunda-feira treina no CT da Universidade do Chile, em Santiago. Na terça viaja para Concepción, faz o reconhecimento do estádio e aí na quarta-feira faz a sua estreia na Libertadores enfrentando a Universidade Concepción. Para aí um pouquinho de pensar em Campeonato Carioca e volta as suas atenções para a principal competição do ano para o Vasco, que é a disputa da Libertadores da América. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo tem folga agora nesse domingo, só se reapresenta na parte da manhã na segunda-feira, vai ter uma semana cheia, livre, para poder treinar. E o técnico Paulo César Carpegiani já antecipou que para o próximo jogo, domingo que vem, contra o Nova Iguaçu, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, ele pretende lançar todos os seus titulares, os seus principais jogadores, né, que vem ganhando tempo aí para recuperar, já que voltaram das férias mais tarde, quer lançar de vez todos esses jogadores titulares em campo. Essas são as informações por aqui, William. Volto com vocês aí nos estúdios em São Paulo. Cadão, Débora, maravilha, aí informações de Vasco e de Flamengo para amarrar o assunto, mas quem vai amarrar mesmo é o Salve Spínola, com a arbitragem no Maracanã. Nome do árbitro, Salve? Bruno Arleu de Araújo, tá aqui o árbitro, William. E aqui é importante trazer uma curiosidade, né? Começo do jogo, já estava tudo pronto, olha lá, olhando para o relógio, e o Bruno Arleu preocupado e chamando o Wagner, porque o Wagner, jogador do Vasco, estava fora do campo esperando o médico fazer uma revisão, olhar se o Wagner teria condições ou não. Aí vai, William, a dica, né? O Wagner entrou em campo. O Vasco poderia começar o jogo com 10 jogadores. Nada impede. O Vasco podia decidir. O Wagner vai ficar aqui, começa com 10 jogadores. Está dentro do que permite a regra. Porque se o Wagner entra em campo e a lesão se agrava e ele tem que sair, aí contaria como uma substituição, o Vasco ficaria com uma substituição a menos. Você gosta dessas informações didáticas, né? Adoro. E se o Wagner fica fora do campo, aí o Zé Ricardo colocasse um outro jogador, não perderia uma substituição. Genial. Mas aí, ainda bem que o Wagner jogou o jogo inteiro, não teve a lesão, mas vai só a dica, a informação, pode sim a equipe começar com um jogador a menos. Salve, Copa de 50, Brasil e Iugoslávia. O Brasil precisava ganhar aquele jogo para passar para a fase e ganhou de 2-0. E na hora que os times estão entrando em campo, o Maracanã ainda estava em construção. Tinha uma viga, o jogador da Iugoslávia bateu a cabeça
e precisou ser atendido, enfaixar a cabeça. E a Iugoslávia começa o jogo com 10 e toma um gol. E aí depois o iugoslavo entra, mas já desde que o mundo é mundo, está na regra. Né? E ele entrou com a cabeçada, o mesmo jogador ou substituiu? Não, era ele. A dica vai para a substituição. Boa. Toca o barco aí, Salvio. Aqui, William, começou o campeonato, começou a bola, começou a rolar, começou a sessão teatro, né? Começou a sessão encenação. Artes cênicas. Olha o Evander. O que o Cuellar faz nele? Para mim, nada. Olha lá, ele vai querer... Opa, mas olha a cabeça dele. Que isso, meu Deus, hein? E olha o gesto do árbitro, ó. Cuidado com o árbitro de vídeo. O Bruno Arleu faz o gesto para ele. Cuidado com o árbitro de vídeo, pode te punir. Deu uma advertência verbal. Troféu Framboesa de Ouro para ele. Vascaínos reclamam um pouco de pênalti aqui no Rio, do Pará. Para mim, nada. Nada, para a gente ver que o Pará já está ocupando espaço. Não tem um empurrão, não tem carga no Rildo. Deixou o jogo seguir. O árbitro adicional também não falou nada. A polêmica dos clássicos, tanto o paulista quanto o carioca, está aqui, né, William? Bruno Arleu de Araújo, nessa cobrança do René. Léo Duarte faz o gol de cabeça, ele já está apitando, faz o gesto. O Rodolfo pega o rebote, faz o gol para o Flamengo. Achei estranho, ninguém nas coletivas aí falaram, né? Mas a gente vê, ó. Léo Duarte está ali com contato físico. Zé Elias faz muito disso. Tem que encostar no adversário para saber onde ele está. Olha a cabeçada do Léo Duarte. Tá lá. Ele cabeceia, faz o movimento que para mim é natural. A bola não entra nesse momento, né? Só depois que o Rodolfo empurra. E o Rodolfo está em posição legal. Tá. Não está em posição de impedimento. Mas a gente olhando as imagens, eu não vejo nenhuma ação faltosa do Léo Duarte. Empurrão e tirando e deslocando. Até tentei procurar alguma imagem do Léo Duarte como zagueiro, fazendo o mesmo movimento, para saber se o árbitro marcou pênalti. O jogo não teve, fiquei lá parando, tentando buscar. Agora, para mim, esse gol é legal, não vejo uma ação deslocando o jogador, não vejo um empurrão tirando o jogador do Vasco, William. Perfeito, Salvio. Vai curtir a noite de sábado agora? Depende do seu comando, né, Lorde? Ô, louco, tá assim? Você falar, vai embora, eu vou embora. Eu gosto de você, fica aí. Vai escolher onde o Salvio vai jantar também, Fica aí, não? Salvio, eu Então gosto de tá bom, você. Lorde. Eu gosto de você. Vou pro intervalo. Tá liberado. Vai lá, Salvio. Um Vai dar uma abraço, voltinha. Tavares. Um abraço. A gente volta daqui a pouco.